E Deus tomou para si Jürgen Moltmann. Para alguns, o último grande teólogo da Europa, e embora eu possa discordar de que ele é o último grande, eu não posso negar que, para mim, ele foi o início de uma jornada no mundo da teologia, a pessoa que despertou o meu interesse por um estudo mais aprofundado dos estudos teológicos. Então, nada mais justo do que explicar por que Moltmann foi importante, pelo menos para esse canal que você gosta de assistir. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, seu comentário. Dessa forma o YouTube identifica que você gosta de Bíblia, de teologia e passa a indicar vídeos desses tópicos para você. Hoje eu quero deixar 5 lições de Jürgen Moltmann a respeito da escatologia, que modelaram o meu jeito de enxergar a teologia e fazem com que esse canal seja do jeito que ele é. Antes de mais nada, eu quero também dizer que na descrição desse vídeo eu vou procurar deixar o que tiver de bibliografia disponível do Moltmann em português, quem sabe alguma coisa em inglês também. Não vou deixar nada em alemão. Inglês e português tá de bom tamanho. Além disso, também aqui na descrição você encontra o meu roteiro de estudos teológicos, caso isso seja algo que lhe interessa. Muito bem, Moltmann não é exatamente um teólogo evangelical e certamente há afirmações de Moltmann que ofendem a ortodoxia evangélica como ela é compreendida na maioria das nossas igrejas. Então, sim, Moltmann é uma pessoa que faz afirmações um tanto polêmicas. Talvez alguém queira lê-lo com cuidado, e eu não me ofenderia caso alguém fizesse esse tipo de alerta. Entretanto, os tópicos que eu vou mencionar nesse vídeo justificam no que eu entendo fundamentais, pontos de interesse para qualquer cristão na teologia desse homem que teve uma biografia extraordinária e que lega uma obra importante para o mundo teológico. Eu estou falando da escatologia do Moltmann, tá? A escatologia do Moltmann não fere em nada, em absolutamente nada, a ortodoxia cristã, um cristianismo baseado e fincado numa sã doutrina, e ele abre olhos como abriu os meus, em especial naquilo que Moltmann faz com a Nova Jerusalém. A escatologia do Moltmann, ela coloca a Nova Jerusalém no centro do cenário do livro de Apocalipse, ou no clímax. Tudo no livro de Apocalipse está acontecendo para preparar o caminho para a descida da Nova Jerusalém. No meu caso, e eu acho que vale a nota biográfica aqui, essa percepção de que é a Nova Jerusalém que desce e não a gente que, no fim das contas, está indo para o céu, aquele céu onde a gente vai tocar harpa e fica sentado em cima de uma nuvenzinha, isso foi para mim uma tremenda novidade, e uma novidade super bíblica que o Moltmann estava apresentando para mim. Isso, cara, isso no começo dos anos 2000, quando eu li um livro chamado Decepcionados com a Graça, de Paulo Romero, no qual ele denunciava o possível afastamento e o potencial afastamento de uma série de cristãos da igreja por causa dos abusos de comunidades neopentecostais e a sua teologia da prosperidade. O capítulo final desse livro do Paulo Romero traz uma pincelada na teologia da esperança do Moltmann, e ali a gente vê essa escatologia de uma Nova Jerusalém que desce, tá? Posteriormente eu fui ler Moltmann ele mesmo, Teologia da Esperança, o Cristo Crucificado, Deus Crucificado, O Caminho de Jesus Cristo, foram obras que fizeram parte da minha formação. E recentemente, numa reunião ministerial, a Luísa Agreste, que faz parte lá da nossa equipe na Comunidade da Vila, esposa do Paulo Nazaré, filha do Ricardo Agreste, ela estava falando que das coisas primordiais para ela de lidar com a comunidade, de ensinar, tá essa perspectiva de que, poxa vida, esse céu de algodão não é o fim, o final é uma Nova Jerusalém que desce. E para mim isso veio pelo Jürgen Moltmann.
Alguém pode dizer, poxa, mas tem tanta gente que fala disso, por que você veio falar desse teólogo alemão? Tem muita gente que fala disso, para mim isso veio por meio dele. Você pode chegar nisso por meio de Surpreendidos pela Esperança do Tom Wright, por exemplo. Você pode chegar nisso em, quem sabe, o Drama das Escrituras do Michael Gorin, o Enredo da Salvação do Bernardo Shaw. Tem outras maneiras de chegar nisso. Para mim veio pelo Moltmann. Agora, o Moltmann ele trata dessa escatologia de uma Nova Jerusalém que desce com 5 características e 5 pontos que eu quero destrinchar aqui, que são, cara, de fundamental importância para uma vida de igreja saudável, tá? Em primeiro lugar, o Moltmann ele aborda essa Nova Jerusalém que desce, e se você não está habituado ou familiarizado com essa linguagem da Nova Jerusalém que desce, isso é algo que está no capítulo 21 do Apocalipse de João, tá? Eis que vi a Nova Jerusalém descendo. Então, o fim dos tempos é uma Nova Jerusalém que desce da parte de Deus em direção a nós, e não uma ida do ser humano desapegado do seu corpo até os céus, num espírito fantasmagórico. Não, uma Nova Jerusalém física desce. Essa é a visão bíblica do apóstolo João no livro de Apocalipse, tá? E ali, então, com essa Nova Jerusalém que desce, o Moltmann ele enxerga uma continuidade transformadora. Nas palavras do bispo Tom Wright, Deus efetua uma transformação de um mundo que estava caído pelo pecado, e ele começa essa reconstrução, essa restauração do mundo quando ele restaura o corpo do próprio filho. Então, o Tom Wright ele explica muito bem isso que está lá no Moltmann, isso que está lá no Pannenberg, que é essa conexão entre a ressurreição de Jesus e o elemento final do nosso destino, essa Nova Jerusalém, que é uma restauração de todas as coisas, é uma restauração do céu e da terra. E essa continuidade restauradora, ela segue no escatom, ela segue quando a Nova Jerusalém desce, porque ali, de acordo com a profecia do Antigo Testamento, e Moltmann enfatiza isso, espadas são transformadas em instrumentos agrícolas, em arados, em foices. E então, o que isso denota? Isso denota que essa Nova Jerusalém, ela possui gente trabalhando. E, portanto, a Nova Jerusalém ela não é um elemento estático, estanque, em que morreu, a gente vai para lá e vamos viver a monotonia de uma vida que agora está resolvida. Não. A gente vai viver uma vida eterna, sublime, abundante, que continua em novas histórias das quais a gente vai fazer parte, uma nova narrativa de gente agora totalmente redimida, vivendo ao lado de Deus. Vai ter trabalho ainda na Nova Jerusalém, o que é extraordinário. A segunda coisa que o Moltmann coloca, que eu acho fascinante, é que, da mesma maneira que a Nova Jerusalém ela desce no futuro, ela também encontra uma maneira de invadir o presente. E isso se encontra em vários lugares da literatura do Moltmann, mas com especial especificidade é ótima, mas com especificidade no livro Ética da Esperança, quando Moltmann explica que a nossa ética é uma ética do futuro. Você já deve ter me ouvido falar isso. Que a nossa ética, ela não é uma ética de agora, mas ela é uma ética que reflete os valores de um lugar do qual a gente já é cidadão, mas ainda não vive lá. A gente ainda não vive na Nova Jerusalém, nessa nova cidade, mas a gente já é cidadão de lá. E sendo cidadão de lá, teoricamente a gente obedece às regras de lá. E obedecendo às regras de lá, agora no presente, um pedaço da Nova Jerusalém futura já acontece aqui e agora. E, portanto, é uma invasão do presente por parte da Nova Jerusalém. Isso é sublime,
Isso é o que a gente deveria saber de escatologia. Isso é o principal da escatologia. Agora, um terceiro ponto para Moltmann que é importante da gente saber que a Nova Jerusalém desce, é que o fato da Nova Jerusalém descer aponta para uma justiça que acontece nessa terra aqui, e não em um outro lugar. O sofrimento do mártir, o sofrimento da pessoa que sofre injustiça, encontra justiça feita aqui ainda nessa terra. Quando a Nova Jerusalém se faz presente, embora esteja no futuro, é justiça da Nova Jerusalém invadindo o presente, e também, em definitivo, quando o próprio Jesus enxuga as nossas lágrimas quando nós somos aqueles que sofremos. Então, é a Nova Jerusalém que bloqueia a crítica de Nietzsche, por exemplo, de que o cristianismo é uma fé que promete, mas não entrega, porque deixa apenas para o futuro uma salvação abstrata que o sofredor não tem acesso. Não. É concreto. É aqui, é agora, não é abstrato. Quando o futuro invade o presente, essa justiça se faz sentida e os ambientes de injustiça estremecem. E quando Jesus, aquele que sofreu, enxuga as lágrimas do sofredor nesse encontro final, isso acontece ainda aqui nessa terra. Então existe vindicação para aquele que sofre. Então existe não apenas restauração, mas existe justiça. E uma data de validade para a injustiça que a gente ainda vê aqui. O quarto ponto que eu acho muito importante na escatologia do Moltmann, que ele traz para a gente, é que ele é, sendo uma Nova Jerusalém que desce, uma profunda crítica ao escapismo escatológico. Quantas vezes eu já ouvi pessoas desejando que o futuro venha, que a consumação aconteça, para escapar do mal presente. E se a Nova Jerusalém desce, ela não dá um escape do mal presente, mas ela combate o mal presente. É diferente. Então a gente aí tem dois jeitos evangélicos de lidar com o escatom, com a escatologia, com o final. Um deles é ter medo. Eu tenho medo do final. O outro é querer que o final chegue logo para a gente escapar. Moltmann critica essas duas percepções em uma tacada só, quando ele vincula a chegada da Nova Jerusalém à vindicação do injustiçado e ao confronto do bem com o mal. Ou seja, é desejável. Não é uma coisa que a gente deva ter medo, mas que a gente deva ter desejo. Mas a gente não deve ter desejo para escapar. A gente deve ter desejo porque, por fim, o sofrimento será resolvido e a injustiça será combatida. Por último, a Nova Jerusalém é para Moltmann um símbolo final de esperança. No meio do caos, no meio da crueldade, no meio de tudo aquilo que acontece nesse mundo que a gente olha e fala, precisa de conserto. Quando a Nova Jerusalém invade o presente, a gente consegue vislumbrá-la como ela será no final. Isso dá para o nosso coração uma esperança de que as coisas ainda não acabaram, ainda tem bola rolando. E quando o juiz apitar, e as cortinas desse tempo se encerrarem para o início contínuo de um novo tempo, então tudo será bom. Moltmann aguarda a ressurreição. Daqui a pouco a gente está aí com você e juntos a gente desfruta da Nova Jerusalém. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.